Estou aqui de novo, né? Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está entrando aqui agora. A gente está com problema na estabilidade, né, do sinal lá da Rose. Onde a Rose está com problema de instabilidade do sinal, mas a gente vai tentar novamente, né, fazer essa transmissão aqui. Lembrando, né, essa é mais uma entrevista, né, da série das entrevistas do Hugo Belfor Roxo com alguns candidatos, né, às vagas de deputado estadual e federal do Rio de Janeiro. E a gente já convidou, lembrando novamente, convidou vários candidatos, né, alguns por questões de agendas, não conseguiram, né, fazer, né, essa entrevista, não conseguiu esse contato, mas alguns já fizemos e hoje a gente está falando com a Rose Cipriano, que é do coletivo Periférica. Então, uma conversa que a gente vai dar um espaço no seu tempo, na sua agenda, para poder a gente conversar sobre a sua campanha. Rose, voltamos, boa noite de novo. Oi, boa noite. Acho que agora nós vamos conseguir. Eu acho que sim, agora para mim a sua imagem também está melhor agora, já não está mais com aquela instabilidade que estava. Isso. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente está conversando com a professora Rose Cipriano, que é representante do Coletiva Periférica, que estão, né, pleiteando a vaga de deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, Rose, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouco quem é a professora Rose. Só para lembrar, pessoal, e lembrar a Rose também, né, a gente estabeleceu uma regra para todos os candidatos que passaram por aqui e que ainda vão passar, de 30 minutos, estendendo no máximo a 35, né, para ficar uniforme para todo mundo. Então, vocês que tenham perguntas, né, vocês podem mandar aqui que a gente, ao longo da entrevista, a gente vai fazendo para a Rose. Então, inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse, Rose, falasse um pouco sobre o Coletiva Periférica, o que é o Coletiva Periférica e quem é que forma essa coletiva. E, mais uma vez, Então, obrigado por participar aqui, tá? Aceitado o nosso convite. nós da coletiva que agradecemos, né? Antes de eu começar a minha apresentação, quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, uso um cabelo black, um óculos branco. Hoje estou usando um brinco vermelho, escrito Lula, né? Coincidentemente, hoje é dia 13, faltam 19 dias, para que todos possam ver. Bem, Certo. como você disse, eu sou Rose Cipriano, sou professora e sindicalista aqui em Duque de Caxias, né? Atuo no Movimento Negro Unificado e hoje licenciada da direção do CEP Caxias, que é o espaço onde a gente construiu grande parte da nossa militância aqui na Baixada Fluminense e também no estado do Rio de Janeiro, que foi na luta pela educação pública, né? Minha formação é em educação especial, que é a área que eu atuo, e também no movimento de mulheres. E como você muito bem falou, a gente está colocando os nossos corpos, né, numa candidatura a deputado estadual, e é uma candidatura coletiva. Eu hoje aqui não falo só em nome da Rose, mas falo em nome também do Rodrigo Nunes, que é um companheiro negro, LGBT, morador de Mesquita, da Vanessa Vicente, que inclusive é de Belfor Roxo, né? Vanessa, quero mandar um salve para ela, que ela não está podendo participar porque está de licença médica, né? Então ela não está podendo participar das atividades, mas é uma educadora popular, né? Constrói a colisão negra e constrói pré-vestibulares comunitários aqui na Baixada Fluminense. Além da companheira Marta, que também atua na educação popular e é moradora de Nova Iguaçu, de Santa Rita, e trabalhadora funcionária da UFRJ, aonde ela atua no NIDES, né, que é um programa de extensão, aonde também o NIDES constrói os pré-vestibulares comunitários. E essa coletiva não é uma iniciativa nova, né? De 2016 para cá, várias iniciativas como essa vêm acontecendo e sendo eleitas, né? A ideia da coletiva é que duas ou mais pessoas, no nosso caso, nós somos quatro, ocupem uma cadeira legislativa. Ou seja, nós quatro estaremos na LERJ,
tomando as decisões, discutindo as decisões, pensando as pautas da mandata coletivamente. Esse é um processo que ainda está em regulamentação. Esse ano o TSE permitiu que na urna fosse colocado o nome da coletiva, então é Coletiva Rose Cipriano, Coletiva Periférica, né, e o número. E aí o que nos uniu? Né? O fato de, primeiro, da gente entender que periferia é periferia em qualquer lugar. Né? Seja em Santa Cruz, seja em Barra do Piraí, seja na Baixada Fluminense. Mas nos uniu principalmente o fato de todos nós estarmos na Baixada e percebermos a ausência de uma representação de esquerda, percebermos a ausência de uma política que leve em consideração aquelas e aqueles que moram nesse território. Então, essa foi uma das motivações que nos levou a pensar essa região metropolitana. Nós somos 4 cidades, né? Estamos aqui a partir de 4 cidades, mas não queremos pensar só essas 4 cidades. Então, isso foi que nos levou a compor essa coletiva. A gente já tinha uma atuação anterior, né? Eu e Marta construímos um coletivo que se chama Coletivo Minas da Baixada, e é um coletivo que surgiu da seguinte pergunta do que é ser uma mulher na Baixada Fluminense. Um coletivo feminista, com mulheres negras e não negras, para pensar a vida das mulheres desse território. Né? Assim como a Vanessa também, a gente já construía algumas ações juntas, né? Em especial no processo da pandemia, né? Que a gente viu que foi a solidariedade das redes que deu conta do processo de matar a fome de muitas famílias. Então, a gente já vinha numa construção, e o Rodrigo, que é presidente do PSOL de Mesquita e que entrou no partido em 2019, então essa construção já veio de um processo de luta que é anterior ao processo eleitoral. E aí, pensando, né, qual é a caracterização de muitos dos coletivos e dos nossos, é principalmente ocupar um espaço que os nossos corpos não ocupam. E a política é um deles. A gente sabe que é pouca representação de mulheres, em especial mulheres negras, LGBTs, ou mesmo de trabalhadores e trabalhadores periféricos. Então, daí dessa motivação, né, e desse novo olhar para a política, né, como diz Vilma Reis, dessa nova fotografia que a gente está propondo para a política, a esquerda foi que a gente construiu, né, e vem construindo a coletiva periférica a partir desse lugar. É curioso que, por mais que não seja uma iniciativa nova, né, desse mandato, né, coletivo, é muito pouco difundido ainda. Muitas pessoas ainda não sabem, não entendem, ou não conhecem, ou nunca ouviram até falar que é possível ainda, né, em alguns casos, essa coletividade como representatividade na Alerj, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né, é justamente essa união da Baixada, né, que vocês conseguiram reunir, né? São 4 cidades, né, do entorno próximas, né, praticamente todo mundo vizinho de certa forma, né? Você tem uma linha contínua, né, de Caxias, Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita. E isso é muito importante, né, porque a gente não fica limitado a políticas que sejam para uma cidade só. A gente tem as políticas voltadas para toda uma região. A gente sabe que a nossa região da Baixada é uma região que ainda sofre muito, né, com inúmeros problemas sociais, culturais e etc. Que o problema não falta, né, para poder enumerar. Mas a gente precisa realmente dessa coletividade a partir da ótica da Baixada Fluminense, não só de uma cidade, não só de Queimados, não só de Nova Iguaçu, não só de Japeri, etc. Mas esse olhar para a Baixada de uma forma coletiva. E a partir daí a gente desenvolver toda a nossa região, que automaticamente desenvolvem todas as cidades juntas, né? Numa irmandade, numa coletividade bem bacana. Rose, eu não quero falar muito, porque eu falo demais. E eu gostaria que a partir de agora, né, automaticamente se aparecer alguma mensagem aqui, alguma pergunta, né, eu vou fazendo, e se me surgir alguma pergunta também específica eu faço, mas eu gostaria que realmente você tivesse esse espaço para que você pudesse falar sobre suas propostas, suas ideias, né, ou melhor, das propostas e ideias da coletiva periférica, né, para essa mandata coletiva, né, e a partir daí você ter esse espaço para poder divulgar esses seus pontos, né, e obviamente
pedir o pessoal para poder conhecer o projeto, né, conhecer vocês e votar em vocês também, né? Ou, com certeza, a gente quer ter muito uma representação à esquerda, que acho que isso é importante também falar. Assim, a gente tem uma perspectiva que é de gênero, de raça, mas de classe, né? Entendendo que quem é essa classe, principalmente nesse território que nós estamos, é de maioria de mulheres, é de maioria de negros e negras, de nordestinos. Então, é essa perspectiva. Antes de falar um pouco, eu queria trazer um elemento que para nós é muito importante, principalmente no sentido de pensar a potência da Baixada Fluminense. Nós sabemos que esse é um território muito violentado, mas quando a gente pensa a coletiva, pensa em políticas públicas, é também a partir da perspectiva da potência que nós temos. E a Baixada Fluminense tem esse histórico de lutas coletivas, seja na luta que foi pela educação, acesso à educação, na luta das mulheres da década de 80, 90, para ampliar as DEANs, né, aqui na Baixada. Então, é resgatar esse elemento. E aí a gente pensou da seguinte forma, a gente tem pensado uma mandata em que a gente se divide em eixos, que para nós já são eixos que nós atuamos, né? São 5 eixos, que é a questão da educação, né? Educação que nesse período aí foi eleita a inimiga número 1 desse desgoverno. Então, o eixo da educação é um eixo importante para a gente. O eixo da cultura, e aí a gente percebeu quanto que, com a Lei Aldir Blanc, é necessário fazer chegar, né, aos fazedores de cultura mais orçamento, discutir o orçamento da cultura no Estado, descentralizar os investimentos, porque na capital, né, que estão concentrados a maior parte dos teatros, a maior parte dos cinemas, né, então, para a gente, o eixo da cultura é fundamental. Né, descriminalizar, né, parar com a criminalização que as rodas, as rimas, os grupos de capoeiras, de jongo, sofrem no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente pode falar das rodas de hip hop nas periferias, seja da Baixada, seja da Zona Oeste, mas a gente também está falando dos grupos de fazedores de cultura do interior do estado que muitas vezes não conseguem ocupar as praças. Então, é educação, cultura, mulheres, é um eixo muito importante, porque quando a gente pensa a questão da segurança, a questão do acesso à saúde, né? O eixo de uma política antirracista, e aí é importante a gente falar, né, que a gente é uma Fundamental. candidatura 100% da Baixada Fluminense, negra, de maioria de mulheres, porque a gente entende que essa composição é importante. Então, para a gente, a política antirracista é fundamental, né? Quando a gente vai falar das cotas, quando a gente vai falar da Lei 10.639. Então, são elementos que a gente tem discutido bastante. E para nós, um eixo que é assim, como os outros, mas a questão do direito à cidade é muito caro. Porque dentro do direito à cidade a gente está se propondo a discutir um tema que nos impacta diretamente, que é o da segurança pública, e não é um tema fácil, palatável, porque mais do que falar de integrar as 3 esferas da segurança, de falar de inteligência, a gente tem algo anterior da segurança pública, em especial nesse território, que é a questão da violência do Estado, da letalidade do Estado, né? Com relação à juventude negra, com relação aos desaparecimentos forçados. Então, discutir a segurança pública para a gente é muito importante. Né? A gente, inclusive, vem discutir, colocou entre as nossas propostas o debate da questão do plano, né, de letalidade, né, a revisão do plano de letalidade da polícia nesse território. A gente quer discutir essas questões. E aí, dentro do direito à cidade, pensar uma questão que atinge muito a Baixada Fluminense e vários territórios, que é o debate sobre o saneamento básico. E a gente sabe que isso está diretamente ligada às enchentes que esse território sofre, né? E aí é importante a gente lembrar que a gente não está falando de desastre ambiental.
Olá, Rose. Eu só dar uma travada aqui. A Rose, tá como a gente comentou, né? Ela está com um pouco de Discutindo aí, instabilidade lá no na bojo rede do que a dela. gente tem hoje, a privatização. E... Oi, Rose. Deu uma travada aqui. Eu gostaria só que você voltasse na hora que você, não, você travou na hora que você falava sobre as enchentes, né? Sobre o saneamento básico, que é diretamente ligado às enchentes. Nessa hora travou. Eu gostaria que você continuasse daí. E, isso. Então, falando sobre essa questão do saneamento básico nesses territórios, é um tema que para nós é muito caro, principalmente diante da privatização da SEDAI. E se a gente pensar a privatização da SEDAI, que não tem uma perspectiva de universalizar o acesso à água, né? Tem uma perspectiva do lucro, e a gente viu que algumas áreas, inclusive, não teve interesse. Então, essa questão do saneamento básico, que a gente sabe que a gente enfrenta ainda pela isso impacta é, na frequência às aulas, impacta em crianças tendo que ir a postos de saúde. Então, para a gente, esses são elementos que a gente quer discutir, né? O plano diretor que discuta o saneamento básico, o acesso à água, né? A gente tem discutido. E aí é importante a gente falar que quando a gente pensa as nossas propostas, e aí quero convidar todo mundo a entrar no nosso site, a entrar no nosso Instagram para conhecer na íntegra as propostas, são propostas de acúmulo do movimento social. E aí, quando fala do acesso à água, a gente tem discutido é, um plano, né, que garanta o acesso à água para famílias que não têm condições de baixa renda. E aí a gente está falando universal, né? Não que a família tenha que acessar provando que ela não tem condições, mas que através dos cadastros que já existem, cadastro do Bolsa Família, Travou de novo aqui, daqui a pessoal. pouco vai ter, né, famílias que não Um pouco. acessam água, e aí a gente precisa entender que água é vida. Eu não sei se Oi, Rose. travou. Tá dando uns picotes, mas agora voltou. Agora normalizou. Tava dando uns cortezinhos assim, mas voltou. Pode Tá. prosseguir. Então, posso prosseguir, né? Então, assim, quando a gente pensou esse Não sei se você me ouve, você travou agora de novo. de pessoas, mas afeta também outros lugares. E aí, um tema, né, que a gente tem conversado com as pessoas nas ruas e que também já é uma vivência nossa, que é a questão do transporte, Oi, né? E Rose. aí a gente Rose, eu vou te pedir para você sair e a gente entra de novo, porque tá com muita falha nesse momento. Então, eu vou pedir pra você sair e eu vou mando o convite de novo para você para acessar, tudo bem? Para vocês conseguirem regularizar agora. Pessoal, a gente está realmente com uma instabilidade na rede. Lá onde a rede está com essa instabilidade, a gente vai ver se consegue normalizar novamente essa nossa entrevista. Vou mandar aqui o convite para ela novamente, para ver se agora a gente consegue, mais uma vez, manter, né, a estabilidade, manter a conversa. Muito obrigado a todo mundo que está participando. Não esqueça que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube também e aqui no nosso Instagram. Então, peço a vocês que deem um pulinho lá no nosso bio do Instagram, né? Tá lá o link do nosso canal do YouTube. E acesse lá, né? Segue lá, ativa o sininho. É sempre muito importante a presença de vocês. E com a participação de vocês, né? A gente vai fazendo crescer o perfil e tudo mais. E afinal de contas, né, todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui é feito exclusivamente para vocês conhecerem mais um pouco sobre a cidade de Belford Roxo e a região, né, da Baixada Fluminense de uma forma geral. Não sei se agora eu enviei o convite novamente para a Rose.
Eu vou aguardar aqui para ver se ela consegue entrar novamente. Pessoal, eu peço desculpa a vocês, mas realmente a estabilidade da rede é um grande problema que às vezes a gente enfrenta. Eu mesmo que já passei por isso algumas vezes, então eu sei como que isso dificulta, né, a linha de pensamento de vocês que estão assistindo, né, para poder continuar, né, nessa mesma vibe da conversa. Mas, infelizmente, é um problema que a gente não tem como contornar, né, a gente só pode aguardar e ver se a gente consegue remediar. Vou mandar mais uma vez aqui e ver se a gente consegue agora restabelecer novamente. Enquanto isso, né, eu vou lembrar vocês que já tem algumas entrevistas salvas lá no nosso, tanto no canal do YouTube quanto aqui no IGTV. Vocês podem acessar lá, né, e conhecer alguns outros candidatos, né, que toparam fazer parte desse projeto, dessas entrevistas. E isso que a gente espera, né, que com isso vocês possam ter um pouco mais de opções, né, de clareza de ideias, de identificação com ideias diferentes e tudo mais. A gente vai tentar aqui mais uma vez. Eu acho que agora vai, pessoal. Mandar um abraço a todo mundo aqui, Morciguinho Neves, Gabriel Eliseu, os Meiren, bastante gente participando, Beatriz Menina, olá, boa noite, todo mundo está entrando. A gente vai continuar aqui e ver se a gente consegue regularizar o contato. Se por acaso a gente não conseguir, pessoal, a gente vai encerrar. Acho que agora foi, tá indo. Se por acaso a gente conseguir, a gente encerra e aí a gente tenta ver se consegue restabelecer novamente ou algo do tipo. Rose, você consegue me ouvir? Não, saiu novamente. Vou mandar mais uma vez aqui o convite. Se o pessoal que estiver aí com a Rose, né, estiver conseguindo estar assistindo, né, se alguém da coletiva, oi, conseguiu, voltamos, Rose, Voltamos. pode prosseguir, vamos aproveitar que está estável. Ai, meu Deus. Tem como a Marta estava por aqui, o Rodrigo. Porque se a gente não conseguir, de repente a internet deles pode estar mais estável, tá? Tá ok. Mas para a gente tentar retomar, né? Assim, o que a Uhum. gente vem construindo até aqui, nessa perspectiva de ocupar esse espaço em que a gente fala tanto que é preciso construir uma nova política, né? E para a gente essa nova política, ela só vai se dar se aqueles que são diretamente afetados por elas, né? E falamos de nós, trabalhadoras e trabalhadores, estivermos nesse espaço de poder, nesse espaço de decisão. Então, a gente tem pensado essa perspectiva de democratizar, radicalizar a democracia, mas, sobretudo, também sair um pouco do personalismo e eu diria até do coronelismo desse território que a gente está. Então, para a gente é um pouco essa perspectiva, né? E quando a gente traz a coletiva com 4 pessoas para ocuparem uma cadeira na LERJ, para debaterem as decisões a serem tomadas, a gente não está pensando somente a partir da cadeira da LERJ, mas inclusive a organização da nossa mandata, a partir do conselho político, com composições de movimentos sociais, de lideranças e também de conselhos territoriais. Porque aí para a gente é fundamental continuar
esse diálogo que a gente iniciou, né, na construção da coletiva. Então, é um pouco desse processo que a gente pretende construir, né, e pretende mostrar para nós que estamos num território tão acostumado à venda de votos, à corrupção, né? A política como voto de cabresto, a política como troca de favores ou de emprego, né? A gente vê muito isso nas prefeituras aqui da Baixada Fluminense, posso falar por Caxias, né? Como isso é utilizado como moeda de troca para aquela pessoa que precisa colocar comida na mesa. Então, a gente vem tentando construir uma perspectiva que é diferente, né? Que é uma perspectiva da gente estar diretamente envolvidos nas decisões. E numa perspectiva mesmo deste território, né? A gente sabe, eu costumo dizer que tem um riocentrismo muito grande, mas é preciso que as pessoas olhem para o lado e vejam que elas têm grandes possibilidades de representação aqui na Baixada Fluminense. Eu sempre digo, né, que as pessoas do Rio de Janeiro, principalmente, né, da capital, elas olham para a Baixada com um olhar mais altivo, né, um olhar que a Baixada ser um celeiro de trabalhadores, né, só para a capital. E a gente tem que realmente mudar isso, né? Quando eu comecei com a página aqui, a ideia justamente essa, era trazer essa visibilidade para Belford Roxo e junto com essa visibilidade para Belford Roxo, trazer para a Baixada de uma forma geral, né? A gente cansa, a gente que é da Baixada, de ser sempre tratado, né, como a mão de obra barata da capital, como as cidades violentas, como a cidade que não tem saneamento, algo do tipo, né? Sempre com essa visão negativa da nossa região. E são problemas sociais, são máculas sociais e territoriais que todas as cidades têm. Só que na nossa região isso é o que é valorizado, né? A parte negativa da nossa região é valorizada. A parte positiva não. Isso é muito curioso, né? E essa palavra que você usou, o riocentrismo, isso é ótimo para definir isso, né? As pessoas vivem em torno do Rio de Janeiro, inclusive a gente da Baixada também, porque muita gente sai daqui para trabalhar no Rio de Janeiro e acaba desenvolvendo toda uma vida na cidade, né, na capital, para lazer e tudo mais, e sem voltar os olhos para a nossa região, que tem tanto a oferecer, né, tanto culturalmente falando, como politicamente falando, né? A gente precisa realmente de representações na Alerj, na Câmara Federal e em todos os segmentos possíveis. Quem sabe um dia a gente é um presidente da nossa Baixada, né? Seria muito Com bacana, né? certeza. Um Muito. presidente, E uma presidenta que seja, né? O Rodrigo, ele fala uma coisa muito, muito, muito importante, né? E ele, sendo de Mesquita, ele fala que é a mais novinha da Baixada Fluminense, né? Uma das últimas a se emancipar, É. que A ele quer última, na melhorar verdade, esse né? lugar, né? É a última, foi a última mesmo. Isso. E que ele quer melhorar esse lugar, porque assim, isso também nós temos em comum. Nós vivemos e militamos aqui na Baixada Fluminense, né? Então ele fala que ele quer melhorar esse lugar. E aí a gente precisa entender também que tem um projeto para isso, né? Não é espontâneo. Acho que tem essas duas coisas. Primeiro, quando você chega na capital, né? E aí a gente tem muita gente fazendo muita coisa legal, muito profissional da Baixada Fluminense, as pessoas se surpreendem, né? Quando você chega no Rio de Janeiro e fala o que você faz, que você tem um trabalho de excelência, se surpreendem, mas a gente também precisa entender que tem um projeto para que este lugar fique desta maneira. E é com isso que a gente quer romper. A gente não quer que os fazedores de cultura, por exemplo, fazedores do audiovisual, tenham que ir para a capital para poder sobreviver do audiovisual. E olha que a gente tem uma galera que é porreta no audiovisual aqui na Baixada Fluminense. Tem muita gente produzindo Sim. nesse sentido. Então, é essa perspectiva que a gente quer trazer, principalmente a perspectiva da potência, né, que esse território tem. E eu costumo dizer que é isso, assim, apesar da gente se chamar coletiva periférica, né, e estarmos na dita periferia, nós somos o centro. São mais de 3 milhões de pessoas que saem para trabalhar na grande capital. São 3 réveillons por dia, se a gente for pensar sobre isso, né? Mas, e aí a gente vê isso quando a gente caminha pelas ruas.
A gente faz panfletagem na Tijuca, no Largo do Machado, em Copacabana. E sabe quem é que a gente encontra lá no metrô? É morador da Baixada Fluminense. É morador Conta da até os Zona vizinhos, né? Oeste. Isso! Então, assim, pensar mesmo que nós somos o centro e precisamos ocupar esse lugar, né, ocupando com a mesma altivez que você fala que as pessoas normalmente que são, né, da capital olham para a gente ou falam do seu lugar. Então, para a gente isso é algo que é fundamental. E aí, nesse sentido, eu posso dizer com toda tranquilidade que a nossa coletiva é uma coletiva apaixonada pela Baixada Fluminense. Eu vi que o Pirilo entrou aí, para quem conhece o Pirilo, essa semana ele fez uma tatuagem DXD, que né, eu fiquei assim, eu falei, gente, acho que é essa que está faltando para mim. Então, acho que é um pouco isso, assim. Essa coletiva tem essa perspectiva, assim, de levar a Baixada Fluminense para o mundo e para a gente mesmo tentar transformar esse lugar a partir da política pública, né? Porque a gente sabe que a política pública direciona diretamente isso. E aí acho que trazer um dos elementos que para nós tem sido muito caro lá naquele eixo do direito à cidade, que é a questão do transporte. Eu moro aqui em Caxias, às vezes pego o Saracuruna, né? Para quem não sabe, de Saracuruna para lá ainda é puxado pela Maria Fumaça, né? E aí essa questão do Conheço bem. transporte público é impressionante, né? E aí você tem Eu o conheço bem ramal de lá. Saracuruna, né? Que a trabalhadora e o trabalhador tem que fazer as baldeações, que isso impacta diretamente no número de horas que ele precisa pegar o trem para ir trabalhar. Em contrapartida, quem mora em Belford Roxo, depois de 2 horas da tarde, não tem mais trem no domingo. E E aí, quando a gente fala sobre durante a você semana, só 8 tem horas, acabou. direito a trabalhar no horário comercial, porque no final de semana você não tem direito a sair, né, se você desejar utilizar o transporte público. Então, essa questão dos trens, da fiscalização, e aí pensando um pouco na função que a gente está se propondo a ocupar, né, que é de co-deputados estaduais e deputado do companheiro Rodrigo, a fiscalização é também algo que é muito importante, né, estando nessa posição. E o debate e a garantia do direito de ir e vir. E o transporte está diretamente ligado a isso, né? Então, acho que é um pouco... Acho não, é essa perspectiva que a gente está tentando construir e levar para as pessoas. Eu rodo muito abaixado, de uma forma geral, assim, né? Eu sou realmente apaixonado pela nossa região. Sou muito caro, né? Tenho muito carinho realmente pela nossa região. Sei da potência que a gente tem, tanto a potência atual e sei da potência que já teve no passado, né? No seu áureo passado, e que é tão menosprezado, é tão minimizado, né? As pessoas gostam tanto de história, pesquisam tanto sobre o Rio Antigo, e ninguém conhece a Baixada, né? E a Baixada está intrinsecamente interligada com toda a história. O Rio não existiria se não fosse a Baixada, né? Em Sim. vários aspectos, né? Sim, a E gente pega a isso, questão da água, por exemplo, né? 60% da água sai do Guandu, que é da Baixada Fluminense, para abastecer o restante do Rio de Janeiro, né? Se a gente for fazer o debate ambiental, a gente tem a reserva do Tinguá, pegando, né, é a maior várias reserva de cidades Mata aqui da Atlântica ainda. região. Então, assim, é uma potência muito grande que a gente tem, inclusive turísticas. Quando a Sim. gente pensa, há pouco tempo eu fui no. Depois da pandemia, né, fui lá no parque de Nilópolis, de Jericinó. Uhum. E aí todo mundo quer, a gente posta, marca, diz onde é, e todo mundo impressionado que tenha um parque como é o parque ali do Jericinó em Nilópolis. Muita gente não sabia. Então, assim, nós temos muita potência e muito potencial, né, principalmente. E a gente sabe Hoje dá uma que travada, se você tem... emprego e renda é o que preocupa também muito a população, a juventude. Então, assim, tem potencial de gerar emprego e renda sem que seja a partir da destruição dos nossos meios naturais também.
Rose, a gente passou, assim, a gente chegou no limite do tempo, só que como a gente teve todos esses problemas com instabilidade e em alguns momentos, né, de off, a gente vai estender, tá bom? Por uma questão de justiça, para você ter o mesmo tempo que todo mundo teve. Não adianta eu te dar 35 minutos e dos quais você ficou ausente em algum período, né? Não seria justo, não seria igualitário como é a nossa proposta, tá bom? Então a gente vai Sim. estender mais um pouco. A gente estende mais uns 5 minutos, mais ou menos, tá bom? Na verdade, 7 minutos. A gente estende 7 minutos, eu estou aqui cronometrando, tá? A gente estende mais 7 minutos, tá bom? Para poder ficar par, né, com todos. O Parque de Jericinó, curiosamente, eu ainda não conheço, né? Eu sou da área do turismo também, eu tenho algumas atividades, né? Eu faço algumas atividades diferentes, e uma das atividades que eu faço é trabalhar com turismo. O Parque de Jericinó eu ainda não conheço, né? Conheço a cidade de Nilópolis, mas lá especificamente não. Eu já ouvi maravilhas desse parque, né? Como está sendo criado agora, o Parque também arqueológico de Nova Iguaçu, né? Que está sendo reformado, todo o espaço lá, eu acompanhei bem de perto, está bem bacana. E Belfort Roxo também está tentando trazer um pouco mais, né, desse patrimônio histórico de Belfort Roxo para poder as pessoas conhecerem, né? Porque a gente pega esse passado, traz ele à vida e começa a caminhar junto com esse passado, as novas oportunidades, as novas opções que a gente tem, né, de turismo e tudo mais, que envolve a cultura, né, que está dentro da cultura de uma forma geral, né? E que é um dos pilares, né, dessa sua campanha. Sim. E assim, a cultura, eu fico pensando que não é à toa que cultura e educação foram aí, junto com a ciência, né, eleitos como inimigos, né, desse governo, desse desgoverno Bolsonaro. E aí, para a gente, a cultura não tem só a ver com entretenimento, ou apenas com o lazer. A gente tem encarado a cultura como um eixo estruturante, como potencial, né? Potencial de emprego e renda, como potencial para que a gente também consiga pensar, né, essa nova sociedade e ajudar a romper barreiras a partir da cultura. E isso dentro de uma perspectiva em que o Estado precisa estar presente. Infelizmente, o que a gente acompanha, tanto a nível de políticas públicas municipais quanto a nível estadual, é um orçamento muito baixo para a cultura, né? E um pouco desse orçamento não é descentralizado. Então, para a gente, a discussão de orçamento, não só para a cultura, para todos os eixos, mas na cultura em especial, é algo que a gente precisa discutir, debater e descentralizar esses investimentos. Né? Aí, principalmente linkando cultura e educação. Né? A gente viu que, acho que a última grande experiência que nós tivemos na cultura, assim, a nível de políticas públicas, inclusive o federal, foram os pontos de cultura. Então, acho que a gente precisa retomar ações como essa, precisa pensar a cultura e a educação junto, porque cada escola pode se tornar um polo de cultura. Eu já fui da rede estadual, enquanto sindicato a gente atua na rede estadual. O exemplo do que foram os animadores culturais nos CIEPs, né? E no que produziu nas mais diversas áreas de cultura foi muito importante. Né? A gente hoje encontra com alunos, com pessoas que entraram por esse caminho porque tiveram esse contato dentro do espaço escolar. Então, pensar a cultura como um eixo estruturante da sociedade para a gente é muito importante. E a Lei Aldir Blanc, né, apesar de ter vindo nesse momento tão difícil, como uma ajuda, mostrou o quanto é importante fazer chegar uma política pública de financiamento para os fazedores de cultura. Então, acho que é uma experiência que a gente precisa se debruçar mais sobre ela e aprofundar. Eu sou membro do Conselho, né, de Políticas Culturais aqui de Belfort Roxo, e a gente viu de perto, né, a situação como diz um amigo meu, dos articultores da nossa cidade. E da importância que foi, né, essa lei emergencial, mas que
levou 2 anos praticamente para sair, apesar de todos os percalços que a gente teve no caminho entre flores e espinhos, a gente conseguiu, né, fazer com que a lei, né, que a verba fosse empenhada e fosse aplicada e fosse destinada a todo mundo, né, que precisava naquele momento. E realmente, né, a gente que é da cultura, que trabalha com cultura em qualquer que seja o segmento, a gente até brinca, né, que sábado agora eu estava num samba literário, num evento chamado Samba Literário, que aconteceu em São João, e a gente comentava sobre isso, né, que como é difícil a vida do artista, né, independente do ramo artístico, né, que seja na escrita, que seja nas artes plásticas, que seja na música, se não tiver dificuldade, não, parece que não é vida de artista, né, não, se a cultura Sim, estiver tudo muito bem, parece que não tá certo, a gente está tão acostumado a passar por dificuldade, né, na área cultural, que quando começa a caminhar bem, a gente fica até meio com o pé atrás, assim, infelizmente, né. verdade. Rose, a gente faltam 2 minutos, tá bom, para a gente poder encerrar aqui. Eu quero começar agradecendo a todo mundo que participou, né, é essencial essa mobilização, as pessoas que entram, que mandam comentários, tem um pessoal elogiando seus brincos, tá bom, falaram que era muito bonito, o pessoal comentando aqui e tal. Quero agradecer a todo mundo que participou, é sempre muito importante isso pra gente, né? Eu lembro mais uma vez, vai ficar salvo aqui no Instagram e vai ficar salvo também no nosso canal no YouTube, o link está na bio, se inscrevam lá, pessoal, para poder receber os novos vídeos que a gente vai sempre postando. Eu quero agradecer, em nome do IG Belfor Roxo, a toda a coletiva periférica pela aceitação desse convite, né, em nome da Rose. Eu não sei se você lembra, Rose, mas nós estivemos juntos num evento do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Tô vendo, voltou. Eu saí do ar. Falhou, foi tudo, travou tudo aqui. Saiu você e saiu eu. Deu reconectando aqui. Tá uma figura essa Sim. internet hoje. Tá Como bem eu difícil. estava dizendo, eu estava agradecendo, né? E aí eu estava dizendo que eu não sei se você lembra, mas nós estivemos juntos num evento do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, na Foché Raiz Africanas, da Mãe Isabel. Ah, Não sim! sei se você vai lembrar, Você mas era eu. que ajuda a mãe Isabel. Isso. Ah, sim! Então você e estava a Marta naquele Oh, dia, muito né? obrigada. Depois quando Isso, eu eu e comecei a Marta que acompanhar, estávamos lá. eu olhei assim e falei, a Rose, eu lembro dela. Lá do evento. E aí, imaginei que não tivesse lembrado, né? Até porque no dia na correria, né? Eu tava de um lado pro outro, não deu para poder parar e conversar com ninguém naquele dia assim, né? Isso. Nem para poder falar sobre os convites, né? Por causa da correria lá do dia mesmo, né? Mas eu queria realmente, né, agradecer a você por ter aceitado esse convite. É muito importante para a gente, né? O aceite desses convites, né, que a gente está mandando para as assessorias ou para os próprios candidatos de uma forma mais direta, porque a nossa ideia é democratizar o acesso à informação e as opções, né, que a política local oferece, né, e também deixar isso salvo para a posteridade, né, como marca, né, da história da política local, né, da Baixada, né, isso para a gente é muito Sim. importante. Realmente quero te agradecer e a gente deixa mais um pouquinho, né, porque já travou tudo de novo, a gente deixa mais um pouco aí, e eu deixo para você deixar as suas considerações finais, e convocar a galera aí para conhecer a coletiva periférica.
Sim, a gente que agradece, assim, nós achamos muito importante a gente fazer essas redes, porque é isso, né? A gente se conheceu lá na Mãe Isabel, que você já formou uma rede com ela, que eu já conheci, que já formamos outra rede a partir do Coletivo Minas da Baixada. Mas queria dizer desse momento que, assim, é um momento crucial da nossa existência. Nós não suportaremos mais 4 anos de governo Bolsonaro. Então, acho que é fundamental, né? O PSOL, a gente não falou sobre isso, mas eu sou do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, abriu mão de ter uma candidatura própria porque entendeu o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, para a gente é essencial hoje eleger Lula, eleger Freixo no Rio de Janeiro. A gente está fazendo a candidatura do Molon, mas a gente sabe que mesmo um governo progressista não vai governar sozinho. Então, a gente, nesse sentido, está se colocando, né, para essa candidatura coletiva, deputado estadual, pedir que, para que vocês conheçam um pouco mais. Né, a gente tem as nossas redes sociais, o Instagram, Coletiva Periférica, o Facebook, mas também a gente criou um site que é www.roseciprianocoletivaperiférica.com, que lá estão todas as nossas propostas na íntegra. E aí a gente quer reforçar a importância de termos um mandato que seja um mandato de luta dos movimentos sociais, porque nós não acreditamos na representação pela representação. Acreditamos que esse mandato precisa ser a voz dos movimentos sociais, das trabalhadoras e trabalhadores aqui da Baixada Fluminense e do estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer imensamente e dizer que vocês têm opção. Né? E aí a gente pede mesmo esse voto de confiança para poder provar que dá para fazer diferente, assim como o pessoal tem feito na sua trajetória. Deixar um beijo no coração de todos, todas, todos e todes, e a gente vai se encontrar na luta, no parlamento, mas a gente vai se encontrar. Você só esqueceu uma coisa, Rose. Qual é o seu número? Tu tem que divulgar. Gente, o número é mais importante que o nome. 50.800. Tem gente que brinca assim, é 50800. Não É tem uma boa erro. técnica. Pessoal, essa foi a entrevista Ai, com o Rose Cipriano, do Coletiva Periférica, né, candidato a deputado estadual pelo PSOL, com o número 50.0800, fica mais fácil. E é um prazer para a gente, né, ter recebido vocês aqui. A gente pede desculpas pela instabilidade, né? A rede não está realmente ajudando, não ajudou a Rose, não ajudou a mim, não ajudou a você que tentou acompanhar, mas são problemas técnicos que a gente não tem como prever e a gente só espera, né, para poder passar a instabilidade para poder voltar. Mas, apesar dos pesares, entre mortos e feridos, estamos aqui vivos e a live prosseguiu até exatamente. o final. Com Pessoal, muito certeza. obrigado. Rose, muito obrigado. A gente encerra por aqui Opa. e até as próximas entrevistas do IG do Afro Roxo. Tchau, tchau. Uma ótima noite, pessoal. Tchau.